Graças a Deus, meus irmãos, aqui, pastor René Ricardo, pastor da Igreja Batista, e essa é a nossa maratona de conhecimento bíblico. Hoje, período profético no exílio, Daniel e Ezequiel, 14º dia, no total de 36. Está aí o nosso banner, e lembre-se que daqui a pouco vamos falar de nossa estátua. Aqui está a estátua de Daniel, tá bem pequenininha aí, né? Mas se você receber esse banner em casa, você vai ter realmente uma noção. No Google, no YouTube, você vê aí a imagem de Nabucodonosor, tem vídeo, tem imagem, e você pode fazer o seu estudo se você estiver pesquisando, se você estiver preparando o seu sermão. Já falei aqui várias vezes em outros vídeos que eu tenho uma limitação de colocar imagem aqui por causa de direitos autorais. Mas você que está em casa, você pode facilmente buscar essas imagens para o seu estudo, para a sua aula, ok? Muito bem, nós estamos então no período profético neste exílio Babilônia, e nós temos ali o destaque para Daniel e Ezequiel. Daniel significa Deus é meu juiz. Aquele povo estava no cativeiro por meio do decreto do juiz maior, o juiz de todo o mundo, que é Deus. E também nós temos ali o profeta Ezequiel, e Ezequiel significa Deus fortalece. Aquele povo que ficou lá na terra de Jerusalém, porque a Babilônia foi e arrebentou com todo mundo lá, mas deixou um povo lá mais simples, isso, e levou os melhores para a Babilônia. Então, Deus fortalece, esse sentido da palavra Deus fortalece, através da profecia, Deus iria fortalecer aquele povo que ficou lá em Jerusalém totalmente destruída, e também ia fortalecer o povo que já estava lá no cativeiro, ok? Bom, Daniel e Ezequiel foram levados para o cativeiro junto com os demais. Daniel capítulo 1, versículo 1 a 8, vai narrar então essa realidade dele com os seus irmãos na fé. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram os nomes trocados para que eles não pudessem ter relação nenhuma com o Deus de Israel. É interessante, afinal de contas, os nomes deles tinham significados, faziam menção ao Deus que eles acreditavam. Lá na Babilônia tinha um panteão, na Babilônia tinha muitos deuses, e na verdade eles, como cativeiros, precisariam ter nomes relacionados ao Deus babilônico, os deuses babilônicos, e não ao Deus de Israel, ok? Além da grande experiência, então, de interpretar o sonho do rei, né, e falar de 4 impérios, no livro de Daniel, você vai ter muitas profecias relacionadas ao Apocalipse. Quem estuda escatologia não vai conseguir interpretar o livro de Apocalipse e todas as profecias sem Daniel. Daniel ali, Daniel, Apocalipse, me parecem, são os 2 livros que são a essência do estudo escatológico, ok? Então, quem estuda escatologia vai ter que estudar profundamente Daniel e Apocalipse. E Daniel fala muito de profecia, e nesse estudo nosso nós estamos vendo aí que ele vai falar sobre os 4 impérios que iriam dominar o mundo inteiro: Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. É aquela estátua que eu falei lá anteriormente, lá que mostra a estátua de Nabucodonosor, o sonho que o rei teve, ok? Você precisa também lembrar, como já falamos no outro vídeo, que o ataque a Judá foi semelhante também ao ataque lá ao Reino do Norte. As coisas aconteceram em etapa. Vem a primeira leva, morrem muitas pessoas, e aí domina parte da terra, e aí
aos poucos vão conquistando, tem terrorismo, eles cercam a cidade, não deixam ninguém sair, daqui a pouco cortam a água, não tem mais água lá para o pessoal, não tem como ir fora para colher alimento, o negócio foi terrível. Então foi em etapa. Então, Daniel ele foi levado na primeira etapa e Ezequiel foi levado na segunda etapa. No final, né, todos foram levados, como já falei anteriormente, só levaram os melhores e ficaram lá o povo mais simples, né, foram deixados na terra, e os textos estão aí para você conferir. 2 Reis, capítulo 24, 12 a 14, vai te dar informações importantes dentro deste contexto. Bom, Ezequiel profetizou para os que ficaram lá na terra, mas naturalmente a profecia dele atingiu também o pessoal que estava no cativeiro. Bom, o destaque da vida, né, da profecia de Daniel é a interpretação que ele deu do rei Nabucodonosor, que fala daquela estátua que já falamos aqui hoje duas vezes, ok? E também na questão lá da cova dos leões, são os destaques ali no livro de Daniel relacionado ao Daniel, ok? Porque o livro de Daniel é muito rico em profecia, como eu já falei. E já o destaque em Ezequiel é a profecia dele do vale dos ossos secos, e os textos estão aí para você conferir, se assim quiser. Bom, você precisa observar que nesse contexto da Babilônia, né, que nós temos aí a profecia de Jeremias no cativeiro, lá no capítulo 26 a 37, nesse contexto também tinha as falsas profecias, né? Falsos profetas que anteriormente eles haviam falado que vai acontecer cativeiro nada. Nós somos Estados Unidos. No outro vídeo eu falei um pouco sobre isso. Nós somos os Estados Unidos, nós somos o poder bélico, nós somos riquíssimos, Deus tem nos abençoado. A prova, né, que nós temos abençoado, não foi falado isso no texto, não lembro no texto que fala sobre isso, eu estou usando as minhas palavras. A prova que nós somos, que Deus está conosco, é a nossa prosperidade. A prova que Deus está conosco é o nosso poder bélico, que vai acontecer nada. Então antes os falsos profetas falavam que não ia acontecer nada. Depois que aconteceu e que Jeremias falou de 70 anos, que 70 anos nada, isso vai passar rapidinho. Então sempre teve profecias contraditórias entre os profetas de Deus e os falsos profetas que estavam no meio do povo. Os falsos profetas que falavam, que pregavam aquilo que o povo gostava de ouvir, ou que o rei gostava de ouvir, porque tinha pressão também do rei, tinha pressão do povo e também tinha pressão do rei em cima, para que as profecias pudessem ser profecias favoráveis, ok? Então ele fala assim, não, isso vai demorar 70 anos não, é só 2 anos só. E aí o Jeremias falava assim, vamos ver então quem é profeta, filho. Se vai acontecer na modo que eu estou falando ou do modo que vocês estão falando. Os fatos mostrarão quem é o verdadeiro profeta. E é muito interessante que nesse contexto, lembra daquele texto conhecido, né? Os pensamentos que eu tenho a respeito de vós são pensamentos de paz, né? Não de guerra, para dar a vocês aquilo que vocês estão sonhando. Esse texto lá em Jeremias capítulo 29, 11, é dentro desse contexto aí que nós estamos dizendo. Ou seja, os pensamentos de paz de Deus de Jeremias 29, 11 constava a ida à Babilônia, o tratamento da Babilônia, filho. Certa vez eu preguei sobre esse texto, eu falei, olha só, antes de vestir a roupa nova, é preciso tomar banho, é preciso ser limpo, é preciso se limpar. Então Deus tinha pensamento de paz, pensamento de alegria. Deus tinha vestes novas, mas primeiro tinha o banho, primeiro tinha que ser lavado, tirado o pecado, tirado algo sujo. E isso é muito interessante você conhecer esse contexto, porque quando você vê pregadores falando sobre isso, e aí muitas vezes dá uma ideia totalmente desconectada com o contexto do texto, né? Não, Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para você, minha irmã. Deus tem os pensamentos bons para você, minha irmã. E tá certo. Deus tem pensamento bom. Deus tem pensamento de prosperidade. Deus tem pensamento de paz, de tudo. Mas antes disso tudo vem a correção.
Antes disso tudo, vem o andar em santidade. Esse é um dos problemas da teologia da prosperidade, que as pessoas pregam por aí. Elas associam prosperidade, elas pregam a verdadeira prosperidade, porque biblicamente a prosperidade verdadeiramente é bíblica, mas essa prosperidade não pode estar desassociada à vida em santidade. Não pode. Esse é o grande problema de pregadores de prosperidade. Não que a prosperidade esteja errada, mais uma vez eu falo. Que a prosperidade, a teologia da prosperidade é bíblica, sim. Só que a forma como tem usado é que é o grande problema. Vamos para nossas aplicações práticas. Primeira, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ele fala que ele estava lá no cativeiro, daqui a pouco abriu uma visão. Ele teve uma visão extraordinária e ele começou a ser usado por Deus e começou a ver coisas extraordinárias. No meio do cativeiro ele teve visão. Okay? Então Ezequiel estava no meio desse cativeiro. No caso, ele estava no meio do cativeiro financeiro, que estava tudo destruído lá, a cidade de Jerusalém. Ele estava no meio do cativeiro emocional, porque ele estava preso, né? Ele estava no meio do cativeiro relacional, porque estava limitado àquela prisão ali. E mesmo assim, ele teve visão. Os céus se abriram. O que eu aprendo com isso? Os céus podem se abrir nessa situação ou nessas situações que você está vivendo. Você pode ter visões. Os céus podem se abrir mesmo em cativeiros, mesmo em situações adversas. Os céus podem se abrir e temos grandes experiências com o Senhor. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Deus é aquele que se revela na abundância, é aquele que se revela na alegria, se revela na tristeza, se revela com dinheiro, sem dinheiro. É nesse contexto também que Paulo vai falar em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabia que Deus poderia se manifestar de maneira gloriosa em qualquer situação e ele ia ser fortalecido em qualquer situação. Creia também nisso, meu irmão, minha irmã. Segundo ponto, o vale dos ossos sequíssimos, lá no capítulo 37, nos ensina que o extraordinário pode acontecer quando há profecia. Meu irmão, observe também lá que a carne, nervos e espírito nos ensina que há a parte espiritual. Né? Profetiza o filho do homem. E aí os ossos começaram a se juntar. Agora profetiza o nervo, profetiza a carne, foi separado. O que eu aprendo com isso? Há a realidade material e a realidade espiritual. Nós não somos só isso aqui, nós somos alma, nós somos espírito. Existe o mundo espiritual. Terceira aplicação no capítulo 1 de Daniel. O sistema babilônico lá, ele tinha o interesse, né, que o nome das pessoas tivesse associação com o Deus dele. Muda o nome desse pessoal aí, porque o nome dele não pode ter relação com o Deus dele. Meu irmão, no sistema babilônico de hoje, ainda há o interesse de mudar o seu nome, mudar o meu nome, para que nós possamos não ter relação com o nosso Deus. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Você fala sobre qual é o teu nome lá na igreja, qual é o teu nome na tua família, qual é o teu nome lá na faculdade, no colégio, hein? No seu serviço, qual é o seu nome? O nome que você tem relação com o seu Deus ou tem relação com o teu pecado? Tem relação com aquela prática que você tem que queimou a tua imagem lá onde você convive? Que o teu nome, que o meu nome, que o nosso nome tenha relação com o nosso Deus, que possa refletir a nossa fé em Deus. Quarto, Daniel capítulo 6. Em Deus podemos enfrentar os leões. Em Deus a fera pode virar amigo. Meu filho, não aconteceu nada lá. Jogaram o homem lá na cauda do leão, não aconteceu nada. Os outros que aconteceram com eles, os inimigos. Ok? Quinto, Daniel capítulo 2. A interpretação do sonho do rei reafirma que nós servimos a um Deus que tem domínio sobre todas as coisas.
um Deus do passado, do presente e do futuro. Lembra lá de Abraão? Lá no capítulo 15, muito antes do cativeiro do Egito, da escravidão no Egito, o Abraão, a tua descendência vai passar um tempo lá na escravidão, e aí já falando da escravidão muito tempo antes. Lembra de Josias na profecia? Não sei se eu já falei, vou falar depois. Josias profetizou muitos anos antes do que iria acontecer no futuro do povo de Israel. Daniel capítulo 3, 16 e 17. No cativeiro, a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina, meus irmãos, que devemos ter postura de fé, mas que Deus pode responder não. O que é isso? Ô Daniel, pessoal, olha só. Se você não se render à minha estátua, rei Belsazar, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Escolha. Ou adora a estátua, ou nós vamos aumentar essa fornalha e vocês vão ser jogados lá dentro. Aí o pessoal fala assim, olha só, rei, se o senhor vai jogar a gente lá, ou não, se é problema do senhor, estou usando minhas palavras, nós temos a confiança de que Deus vai nos livrar da tua fornalha. Mas, se Deus não nos livrar, fique sabendo, nós não iremos nos render à sua imagem. Ou seja, aquele grupo de irmãos ali, eles estavam confiantes de que Deus iria livrar. Mas eles sabiam que Deus poderia falar não e verdadeiramente eles poderiam morrer naquela fornalha. Ele não sabia da resposta de Deus, mas estavam afirmados, nós não vamos fazer isso. Que coisa extraordinária, que ensino profundo. Eu vou ter fé, eu vou buscar tudo, eu sei que Deus pode fazer, se Ele quiser Ele faz, mas eu sei também que Ele pode não fazer. Seja fazendo ou não fazendo, Ele é o meu Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que vai dar a resposta final. E eu estou aqui disposto a receber essa resposta final. Meu Deus, para chegar a esse ponto, meu irmão, minha irmã, tem que ter muita maturidade, tem que ter muita fé e que o Espírito Santo nos ajude nesse crescimento espiritual para chegarmos a essa tão extraordinária postura de homens e mulheres de Deus. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo. Nosso e-mail, panoramabiblico@gmail.com. É tudo junto. Coloquei separado e grande para ficar facilitado para você. Nos mande sua crítica, seu acréscimo, que eu quero ver o teu conteúdo aqui na segunda fase. Quero citar o teu nome, quero falar do teu conteúdo e assim alcançar o nosso grande objetivo, que é todos ensinando a todos. Você que tem usado nossa metodologia na Escola Bíblica Dominical, manda o seu conteúdo, manda aquela pergunta interessante, o conteúdo da aula, aquilo que você achou interessante na Escola Dominical, manda para o nosso e-mail, porque nós queremos compartilhar aqui a experiência da tua igreja, daquela pergunta interessante, daquela colocação daquele professor, daquele aluno, daquela aluna, que foi muito interessante, acrescentou muito. Manda para o nosso canal, que aqui nós queremos que seja uma grande festa americana. Já se inscreveu? Se inscreve agora, rapidinho aqui, apertou, se inscreveu, apertou, deu seu like, apertou ali no sininho, você já está ajudando muito o nosso canal. Aqui, pastor René Ricardo, pense nestas coisas e que Deus nos abençoe.